Olá! Neste vídeo, você irá aprender um pouco sobre os paradigmas de programação, com enfoque no paradigma da programação lógica. Este estudo foi preparado por Eduardo Lacerda, Lucas Alcântara, Matheus Augusto, Nathan Soares, Oswaldo Joab e por mim, Giovana Coelho. Antes de tudo, nós achamos interessante dar um panorama sobre o que é um paradigma e o que vem a ser os paradigmas de programação. Um paradigma é um conceito que vem do meio científico e do meio epistemológico, que nada mais é do que um modelo, um padrão a ser seguido. No meio da programação, um paradigma de programação é a classificação de uma linguagem de acordo com a sua funcionalidade. Ou seja, um paradigma vai fornecer e determinar a visão do programador sobre a estruturação e execução de um determinado programa. Um programa ou uma linguagem de programação, melhor dizendo, pode ter mais que um paradigma, como, por exemplo, o PHP, que é chamado de multiparadigma. Bom, no caso da programação lógica, ela tem como diferencial a declaração de objetivos por meio da verificação de algumas condições e da criação de regras. De acordo com a forma como eles forem expressos, eles serão perseguidos para chegar em um resultado final. Por esse motivo, o paradigma da programação lógica também é nomeado como computação baseada em regras, porque segue uma série de passos. Também é chamada de programação lógica ou restritiva. Esse paradigma é muito utilizado no meio acadêmico. A inteligência artificial e o acesso a banco de dados são duas aplicações que muito utilizam ele. A IA utiliza muito esse paradigma por ele ter um cunho muito matemático, por usar muitos elementos da lógica de proposições matemáticas, que aí a gente pode tratar como sendo 3 etapas. O primeiro, declarar as proposições, que são aqui os nossos objetivos, dados por fatos conhecidos. Em seguida, nós vamos a gente vai criar regras de inferência, ou seja, a gente vai definir como deduzir essas proposições, os objetivos, e por fim nós vamos buscar estratégias de controle sobre as proposições. No caso dos bancos de dados, a gente tem o SQL, que é uma linguagem que utiliza esse paradigma. Duas características são o não determinismo e o backtracking. O não determinismo vai ter um comportamento diferente a cada execução do algoritmo. Isso vai possibilitar com que o programa traga mais de uma solução possível. E o backtracking é quem vai dar a nossa característica não determinística ao algoritmo. Porque o backtracking vai eliminar, sem avaliar profundamente, algumas opções, trazendo assim a possibilidade de nós termos várias soluções. Prolog é a linguagem que nós vamos nos aprofundar hoje. Ela utiliza o paradigma da programação lógica e foi criada por Robinson em 1965. Ela tem duas características principais, a da resolução e a da unificação. A resolução trata duas proposições e torna-as únicas, e então ela inclui uma terceira. A unificação seleciona as proposições de forma algorítmica e em seguida ela produz soluções simultâneas, unificando aquelas proposições anteriores. Por fim, a gente vai falar sobre termos e aridade da estrutura. Os programas em Prolog, e no geral, no que utilizam o paradigma da programação lógica, eles são feitos com termos e parâmetros. Esses termos podem ser constantes, variáveis ou estruturas. E essas constantes têm alguns parâmetros. Estes parâmetros vão ter uma contagem dada por aridade da estrutura. Se um termo tem 5 parâmetros, nós dizemos que o meu termo tem aridade 5. Como já mencionado pela Giovana, o Prolog é uma linguagem puramente lógica, usando proposições conhecidas para buscar a solução. Essas proposições são um conjunto de fatos que descrevem um problema, que são a base de conhecimento utilizado na linguagem. Mais para frente iremos entender um pouco melhor como funcionam esses fatos. Com a execução do programa em Prolog, unifica-se as proposições existentes da base de conhecimento para criar uma dedução lógica. Em outras palavras, cada vez que o utilizador insere novas questões, o Prolog faz a pesquisa nos fatos e regras que permitam para ele dar a resposta. Por curiosidade, para buscar essa dedução, é aplicado o algoritmo de resolução de primeira ordem chamado cláusula de Horn. Principais características do Prolog. Primeiramente, ela é uma linguagem declarativa, que através das declarações anteriores, que são os fatos,
Cria-se uma lógica, que são as regras, para apontar a solução do problema. Além disso, ela não possui estrutura de controle, aquelas que a gente já conhece quando a gente trabalha, por exemplo, com C#, como if else, do while, for, switch. E por fim, elas rodam em um modo imperativo, muito parecido com o comportamento imperativo das linguagens naturais. Os fatos, que já mencionados algumas vezes anteriormente, são estruturas compostas por um predicado e argumentos, que são os objetos desse fato. Como exemplo, temos os seguintes fatos de uma cadeia alimentar. O gato come o rato. A cobra come o rato. Nesses casos, come é o predicado, enquanto gato, cobra e rato são os objetos, são os argumentos desse fato. Então existe uma relação de alimentação entre os objetos gato, cobra e rato. As questões que geram as consultas que são feitas quando usamos o Prolog. Essas consultas elas podem ser feitas usando um ponto de interrogação. A gente também pode acrescentar uma incógnita para a gente definir o que a gente está buscando. Então a gente, por exemplo, pode usar um X como uma incógnita. Então vamos aos exemplos para ficar mais claro. Se eu tiver uma interrogação perguntando se o gato come o rato, dentro dos fatos já cadastrados, a resposta vai ser sim. E se eu colocar uma incógnita X dentro da questão o que a cobra come, o X, a resposta para o X, nos fatos cadastrados vai ser rato. Além dos fatos e questões, a gente pode também cadastrar predicados unitários. Esses predicados unitários têm a função de dar uma característica ao objeto. Então, vamos a um exemplo. Gato é um animal. Rato é um animal. Cobra é um animal. Então, estou caracterizando gato, rato e cobra como animal. Quando possui apenas um objeto, o predicado, que é animal, passa a ser a característica desse próprio objeto. Outra cláusula que pode ser colocada na base de conhecimentos são as implicações lógicas. Essas implicações lógicas, como um exemplo, a gente tem o fato come com os objetos y e x genéricos. O x é tido como uma presa e também é necessário que ela seja um animal. Então tem uma inserção de regras de correlação entre as regras já existentes. As aplicações do Prolog. Conforme já mencionado anteriormente pela Giovana, essas são algumas aplicações possíveis para esse tipo de linguagem lógica. Por exemplo, inteligência artificial, lógica matemática, com a prova automática de teoremas e semânticas, soluções de equações simbólicas, banco de dados relacionais, como já mencionado também pela Giovana, processamento de linguagem natural, planejamento automático de atividades, aplicações de General Problem Solving, como jogos, xadrez, damas, jogos da velha, etc. Compiladores, análise bioquímica e projetos de novas drogas. Vamos entender, através de uma implementação básica, como o Prolog funciona. Neste primeiro exemplo, vamos modelar o relacionamento entre pessoas usando como base uma árvore genealógica. Após modelar o problema, vamos realizar algumas perguntas para obter a resposta do sistema. Observando a árvore, podemos verificar que Kelly e Kleber são os pais de Maria. Kleber também é pai de Bruna. Maria é mãe de Pedro e assim sucessivamente. Ao lado esquerdo da tela, temos o arquivo Prolog onde foram escritas algumas linhas de código. Neste primeiro momento, estamos criando a base de dados para representar o relacionamento entre as pessoas. Observando na primeira linha, temos que Kelly gerou Maria. Em Prolog, chamamos isso de fato, é uma definição do mundo real que não vai mudar. O relacionamento entre os objetos chamamos de predicado. Nesse caso, o predicado é o gerou. Podemos definir qualquer nome. Os átomos são os identificadores dos objetos. Nesse caso, são os nomes das pessoas. Ao lado direito da tela, temos o terminal SWI Prolog. Através desse terminal, nós vamos executar alguns comandos para obter a resposta do sistema.
Os comandos executados no terminal irá fazer a leitura dos fatos que nós definimos no arquivo prolog e irá retornar alguma resposta. Podemos perguntar, por exemplo, se Kelly é mãe do Lucas, ou seja, se Kelly gerou Lucas. O sistema retornou falso. Na próxima linha, fizemos uma nova pergunta, agora se Kelly gerou Maria. O sistema retornou verdadeiro. Facilmente podemos identificar aqui no arquivo que Kelly realmente gerou Maria. Após entender o funcionamento básico da linguagem, podemos avançar para o entendimento de como funcionam as variáveis em Prolog. A sintaxe define que as constantes devem ser escritas em minúsculo, já as variáveis devem ter a primeira letra em maiúsculo. No primeiro exemplo, podemos perguntar ao sistema, passando uma variável aqui na segunda posição, quem é filho do Kleber. Ao executar o comando, o sistema irá preencher na variável o resultado desejado. Logo, observamos que Maria e Bruna foram geradas por Kleber. Maria e Bruna são filhas do Kleber. Podemos confirmar aqui nos fatos. No próximo exemplo, vamos passar a variável na primeira posição. Vamos inverter. Ao passar a variável na primeira posição, queremos obter a resposta de quem é pai ou mãe de Maria. O sistema vai preencher a variável x com o resultado. Logo, Kelly e Kleber, confirmando aqui, são os pais de Maria. Podemos observar que a ordem importa. A ordem faz a diferença. Observe que na base do conhecimento que nós colocamos aqui, o primeiro elemento ele representa o pai e o segundo elemento representa o filho. Avançando para o terceiro exemplo, podemos passar duas variáveis para o sistema. Ao passar essas duas variáveis, vamos ter a resposta de quem gerou quem, ou seja, Kelly gerou Maria, Kleber gerou Maria, Kleber gerou Bruna e assim sucessivamente. Agora, atualizamos o nosso arquivo com alguns novos fatos e definimos regras. Os novos fatos são para diferenciar quem é do sexo feminino e quem é do sexo masculino. As regras é uma forma de facilitar as perguntas que nós vamos fazer para o sistema. A primeira regra define filho, ou seja, para que y seja filho de x, o x deve ter gerado o y. Este símbolo significa implicação. A segunda regra define mãe. Para que x seja mãe de y, o x tem que ter gerado y e o x deve ser do sexo feminino. A vírgula aqui significa i. Vamos às perguntas. A primeira pergunta feita ao sistema é se o Lucas é filho do Pedro. Neste caso, o sistema retornou positivo. Podemos identificar aqui que o Pedro realmente gerou o Lucas. No segundo caso, perguntamos ao sistema se o Lucas é filho de Júlia. O sistema vai fazer a análise da regra e os fatos e vai retornar o resultado aqui nesse caso que é falso. Na próxima pergunta, passamos uma variável na primeira posição. Como já sabemos, quando passamos uma variável em alguma posição, o sistema vai preencher com o resultado desejado. Nesse caso, queremos saber quem é filho do Kleber. Ao executar o comando, o sistema vai preencher na variável quem, que Maria e Bruna são filhas do Kleber. Na última pergunta, queremos saber quem é mãe da Júlia. Ao executar o comando, o sistema vai jogar na variável quem, que Maria é a mãe da Júlia. Podemos observar, com os exemplos apresentados até então, que o Prolog tem uma forma muito simples de trabalhar com os dados. Basta definirmos fatos e criarmos as regras para começar a obter respostas do sistema. Outro ponto interessante é que o ambiente é muito simples de ser configurado. Com apenas um instalador, obtemos o terminal para executar os comandos e um editor de texto para configurar o nosso arquivo Prolog. Seguindo com nossos exemplos de implementação básica, aqui nós temos um exemplo simples de uma estrutura em Prolog. Uma estrutura em Prolog nada mais é que um objeto que possui uma organização interna. E dentro dessa organização interna é implementado um predicado. Nesse caso aqui, o nosso predicado é o país, a qual a cidade pertence. A gente populou nossa base de dados com o nome de algumas cidades, informando o país que essa cidade pertence. E através dessa base de dados, que é uma base de dados pequena, a gente pode realizar algumas consultas de exemplo. A consulta mais básica de todas que pode ser executada é listar quais as cidades cujo país é Brasil.
Para isso, basta colocar uma variável qualquer na posição de onde fica o nome da cidade, nesse caso colocamos o X, e ele vai nos informar todas as cidades que pertencem ao país Brasil. Um outro exemplo de uma consulta de ensino nessa base de dados é listar todas as cidades de todos os países. Para isso, basta colocar uma variável anônima no lugar onde fica o nome dos países, que no caso do Prolog, a variável anônima é um underscore, e ele vai listar todas as cidades de todos os países, sem citar o país. Para que o país possa ser citado, existe um outro tipo de consulta, que é a consulta em que nós listamos todas as cidades e os países a qual essa cidade pertence. Para isso, basta colocar duas variáveis no lugar da cidade, que é um campinho simples, e no lugar do país, que é um predicado, colocamos apenas uma variável, que ele vai listar duas linhas para cada registro. A primeira linha vai conter o nome da cidade e a segunda linha vai conter o nome do país a qual essa cidade pertence. E para cada conjunto de itens, vou ter duas linhas, como eu já disse. Nós temos aqui Contagem, que pertence ao Brasil, Natal pertence ao Brasil, Londres pertence à Inglaterra e Paris pertence à França. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nathan e hoje eu vou apresentar um comparativo entre a programação lógica e os paradigmas de programação imperativa, programação orientada a objetos, programação orientada a eventos, programação orientada a aspectos e o paradigma funcional. Bom, a programação lógica, como nós vimos, ela faz o uso da lógica matemática em sua composição, não possui estruturas de controle if, else, ou for each, ou do while, entre outros, e é mais usualmente aplicada em inteligência artificial, banco de dados relacionais e entre outros. Comparando-se com programação imperativa, como aqui representado pela linguagem C, ela é uma linha de código sequencial, então é um programa que ele é executado sequencialmente, então ele é estruturado sequencialmente. As decisões são baseadas em estruturas condicionais, como if, else, switch case, e também possui laços de repetição, como for each, do while e entre outros, coisas que não possuímos em programação lógica. E a programação imperativa ela é bastante aplicada assim, em sistemas simples ou sistemas sequenciais. Então, aqueles sistemas que são de menor complexidade e que você pode implementar de maneira rápida, você usa uma programação imperativa. Comparando-se agora com a programação orientada a objetos, como representado aqui pelo C#, programação orientada a objetos, ou PO, ela tem como principal característica sua divisão em classes e objetos. E, além disso, tem como característica também o encapsulamento, herança e o polimorfismo, coisas que a gente não encontra em programação lógica. E o PO ele é muito aplicado em diversos sistemas cotidianos, como sistemas de gestão, ERP, CRM, e outros sistemas, como aplicativos que usamos nos nossos dia a dias, utilizam essa lógica de PO. Comparando-se agora com a programação orientada a eventos, como exemplo aqui o Java, que possui essa característica também, é uma programação guiada por eventos, ou seja, ela permite um sistema assíncrono em que as funções ou funcionalidades presentes no código elas são ativadas por eventos, sejam eventos externos ou internos, como um clique de um botão, um timer e entre outras ações influenciadoras. E um sistema assíncrono porque ele não precisa estar, vamos dizer assim, em ordem as funções, ele não precisa ser sequencial. E é muito utilizado em aplicações lá do servidor, então você tem ali uma aplicação que de 15 em 15 minutos executa uma função. Isso seria uma programação orientada a eventos. Comparando-se agora com a programação orientada a aspectos, como o exemplo aqui o AspectJ, que é do Java também, a programação orientada a aspectos ela busca encapsular chamadas em aspectos. Ou seja, ela busca dividir regras de negócio, como exemplo, do código funcional. Então você tem lá uma função. Programação orientada a aspectos busca separar as regras de negócio das funcionalidades.
E ela é bastante utilizada em geração de logs, onde você tem a utilização de um código repetitivo, que você teria que replicar várias vezes nas funções. Você utiliza aspectos que você utiliza em geração de logs. E também controle de acessos. Então você faz comparações ali para saber se o usuário tem permissão de acessar aquela tela. Então tudo isso é dividido em aspectos, além de regras de negócio em geral, como bancos utilizam em uma transação para saber se um cliente possui permissão para fazer alguma coisa, e entre outros. Comparando-se agora com o paradigma funcional, como aqui representado pela linguagem R, esse paradigma enfatiza a aplicação de expressões matemáticas. Então, ela utiliza como parâmetros principalmente valores em funções. Então, você entra lá com valores dentro de alguma função, por exemplo, raiz quadrada ou raiz cúbica, entre outras. E é bastante utilizada em cálculos estatísticos ou cálculos muito complexos. Aqui estão as referências e é isso. Obrigado pela atenção.